Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do nosso canal. Lembrando que a proposta desse canal é da gente estar falando sobre sexualidade na bariátrica, entre peles e peso prevalece o desejo, que é o nome deste livro que nós criamos, abordando esse tema tão importante. E lá no início, no primeiro vídeo, eu falo um pouquinho da história desse livro, de como surgiu, né? Então, quem ainda não viu, está convidado. Aí já temos, acho que uns 6 vídeos mais ou menos no canal. Cada vídeo aborda um tema específico, mas no primeiro vídeo eu falo um pouquinho sobre o objetivo deste canal, que é justamente levar até vocês um conteúdo bem importante, lógico, um gostinho só, né, para que depois vocês se aprofundem, tanto através de pesquisas, como adquirindo o próprio livro e conhecendo o material que está aqui. Né? Esse livro ele foi feito com muito carinho por profissionais muito capacitados, e cada encontro eu pretendo falar sobre um capítulo desse livro, como também falar sobre outros assuntos pertinentes à cirurgia bariátrica, alguns mitos que nós encontramos, algumas questões que eu encontro no meu consultório a respeito de obesidade, de sexualidade, cirurgia bariátrica, e quaisquer questões que vocês queiram que a gente faça um debate aqui, vocês podem me mandar, tá? Através do próprio canal, ou mesmo no direct, @psicoandrearomani lá no Instagram. A gente vai conversando, vai trocando ideias e a gente pode se aprofundar sobre diversas questões, tá ok? Então, vocês já estão convidados a curtir, a se inscrever no nosso canal e também a divulgar esse conteúdo, porque é um conteúdo bem legal que a gente está fazendo aí para vocês, tá ok? A proposta de hoje é a gente falar sobre um tema também tabu, aliás, vários temas desse livro são temas tabus, né, quando se fala de sexualidade, mas é um tema bem legal, de um capítulo que foi escrito por duas ginecologistas, a Ariane de Castro Coelho e a Alessandra do Socorro Fonseca Seabra. Elas juntas elas escreveram esse capítulo para falar sobre baixa libido, vaginismo, frigidez. O nome deste capítulo é Baixa Libido, Vaginismo, Frigidez, a culpa é minha? E não foi à toa que a gente deu o nome desse capítulo nesse sentido, justamente por ser ainda um tabu, porque quando a gente fala das disfunções sexuais femininas, existe muita culpa na própria sexualidade feminina, como em vídeos anteriores eu já conversei com vocês, principalmente no vídeo relacionado à sexualidade feminina, existem muitos tabus, muitas repressões, muita falta de conhecimento. Então, através do olhar dessas ginecologistas, a gente consegue ter uma compreensão melhor sobre essas disfunções sexuais, como que elas realmente são diagnosticadas, por que elas causam tanto medo, tanta culpa. Será que elas têm a ver só com as questões hormonais, genitais? Quando a gente fala da sexualidade feminina, a gente lembra da amplitude dessa sexualidade feminina, que é muito mais do que os genitais, né? Então, aqui no livro, elas colocam que essas disfunções, elas só podem ser caracterizadas a partir de um determinado período de tempo em que elas ocorrem. Então, vamos supor, ocorre uma dificuldade ou uma falta, uma diminuição da lubrificação vaginal. Eu já estou com algum problema? Não. Nesse primeiro momento, a gente pode usar aí diversos tipos de lubrificantes. É lógico que é interessante a gente marcar ginecologista, a gente investigar essa diminuição dessa lubrificação vaginal, mas ela só vai ser diagnosticada mesmo como uma disfunção sexual a partir do momento em que ela ocorre por um longo período de tempo. Elas colocam aqui, inclusive, elas trazem uma informação médica que geralmente esse período de tempo tende a ser mais de 6 meses ocorrendo sempre o mesmo problema. Então a gente vai falar especificamente sobre alguns temas, né? Não todos, obviamente, até porque a gente não tem tanto conhecimento quanto essas profissionais, mas quando a gente fala assim, principalmente de baixa libido, que é um tema que a gente comumente fala tanto na clínica quanto nas nossas pesquisas,
quanto no nosso livro, e até mesmo com o olhar psicológico, quando a gente fala da baixa libido, aqui na baixa libido a gente tem diversas influências. Então a gente tem as questões hormonais, sim, que são questões fisiológicas presentes aí em nós mulheres, principalmente na questão da menopausa e em outros momentos. Mas também nós temos essa libido muito relacionada ao momento de vida de cada mulher, ao relacionamento, à percepção do próprio corpo e da própria sexualidade, em que momento eu estou. A relação com a obesidade, ela fica muito clara, né? Trazendo algumas pesquisas, como a do Dr. Mariano Menezes, que eu sempre cito aqui, que ele fala especificamente sobre disfunções sexuais do ponto de vista fisiopatológico. Então ele aborda de forma muito direta essas questões que eu tô falando com vocês hoje. E aí a gente percebe que existe uma melhora significativa pós-bariátrica, após o emagrecimento. Então tem uma influência muito grande, sim, da obesidade sobre essas disfunções sexuais, tá ok? Então falamos um pouquinho aí sobre a baixa libido. Tem o vaginismo também. O vaginismo, do ponto de vista psicológico, ele também pode estar muito ligado a questões de traumas sexuais, abusos sexuais, tá? Não só isso, tem outras questões, como as questões hormonais e questões emocionais e relacionais que podem estar diretamente ligadas a essa questão. O vaginismo nada mais é do que a dificuldade de penetração. Então existe uma contração tão grande da vagina que dificulta ou mesmo impede a penetração do pênis, tá? Isso pode ser por medo, isso pode ser por rejeição, por dificuldade de aceitação da própria sexualidade, também por questões hormonais, e tudo isso tem que ser investigado. Isso aconteceu uma vez? Em que contexto aconteceu? Como se deu? Né? Avalie tudo isso antes de se autodiagnosticar com o vaginismo. Avalie em que contexto se deu, em que momento você estava afim, não estava afim, como é que estava a tua cabeça, como é que estava o teu emocional, como é que estava a tua relação, tudo isso, né? Se isso persistir por um longo prazo e vir a causar incômodo, dores, e aí sim a gente pode pensar num quadro de vaginismo que também tem tratamento, tá? Lembrando que tudo que a gente está falando aqui de disfunções sexuais tem sim tratamento. E a frigidez também ela tem a ver aí com a baixa libido, mas ela tem de uma forma mais profunda. A frigidez é a falta de vontade. Então, é a falta de resposta, tanto ativa quanto passiva. Não existe a procura pela relação sexual, e quando existe a estimulação do parceiro, da parceira, para que essa relação ocorra, não existe também uma resposta de excitação a essa estimulação. Então, aí a gente já pode começar a caracterizar como uma frigidez. Eu não penso, não tenho vontade, não quero fazer, não sinto tesão, não sinto vontade de realizar, de fazer, de ter a relação sexual, mesmo com estímulos, não tenho vontade de iniciar, né, tomar a iniciativa para ter a relação, e também não tenho resposta a nenhum tipo de estimulação sexual. Então aí a gente tem algumas características que podem caracterizar a frigidez, tá bom? Tudo isso relacionado, obviamente, à questão da obesidade tende a melhorar conforme a gente vai trabalhando e fazendo tratamento dessa obesidade, seja através da cirurgia bariátrica ou através de outros tratamentos. Então aqui especificamente a gente está falando sobre a sexualidade feminina e sobre aspectos ginecológicos, mas que tem tudo a ver e que podem impactar fortemente nas relações, ok? Então a gente se encontra no próximo vídeo para falar sobre outro assunto, tá bom? Um beijão, até mais, tchau, tchau!